Minha esposa me deixou numa cidade longe da minha como uma brincadeira e disse: "Vamos ver quanto tempo leva para voltar." Sempre fui um homem de rotinas. Acordo às 6h15, café às 6h30, saio às 7h em ponto. 15 anos no mesmo escritório de contabilidade em Curitiba, mesma mesa perto da janela que dá para o prédio cinza do outro lado da rua. Minha vida era um relógio suíço, previsível e segura. Talvez por isso Mariana tenha se cansado. Ela dizia que eu era patologicamente previsível. No começo do nosso casamento, isso a fazia rir. Depois de 8 anos, virou motivo de suspiros longos e olhares perdidos pela janela. "Você não sente falta de surpresas, Eduardo?" Ela perguntava enquanto eu verificava se as portas estavam trancadas pela terceira vez antes de dormir. Ritual noturno, sempre na mesma ordem. Porta da frente, porta dos fundos, janelas da sala, alarme. Nunca respondi adequadamente a essa pergunta. Surpresas, para mim, sempre foram sinônimo de problemas. Conheci Mariana na faculdade de administração. Ela cursava psicologia no prédio ao lado e nos esbarramos na biblioteca. Literalmente. Derrubei seus livros, ela derrubou meu café. Foi a única vez na vida que não me importei com a mancha na minha camisa branca. Mariana tinha cabelos castanhos ondulados que pareciam ter vida própria, olhos verdes inquietos e uma risada que fazia as pessoas ao redor sorrirem sem entender o motivo. Ela era o oposto de mim. Impulsiva, desorganizada, apaixonada por mudanças. Talvez tenha sido isso que me atraiu. A possibilidade de experimentar, através dela, uma vida que eu nunca teria coragem de viver. Nos primeiros anos, funcionou. Eu trazia estabilidade. Ela trazia aventura. Eu organizava nossas finanças. Ela planejava viagem surpresa. Eu cuidava do seguro do carro. Ela enchia a casa de plantas que eu fingia não notar que morriam e eram substituídas regularmente. Um equilíbrio imperfeito, mas que, de alguma forma, funcionava. Até que parou de funcionar. Foi sutil no início. Mariana começou a fazer mais programas sozinha. Vou encontrar a Júlia. Marquei yoga com a Denise. Vou passar o fim de semana na casa da minha irmã em Florianópolis. Eu não questionava. Parte de mim até se sentia aliviado por não precisar sair da minha zona de conforto. Enquanto isso, nossos silêncios durante o jantar se estendiam. O sexo, que nunca foi o ponto forte do nosso relacionamento, tornou-se cada vez mais raro, até desaparecer completamente. Numa terça-feira comum, cheguei em casa e encontrei Mariana sentada no sofá, olhando para o nada. Não havia jantado ainda, o que era estranho. Ela sempre comia às 19 horas, com ou sem mim. "Precisamos conversar, Eduardo." 4 palavras que nunca trazem boas notícias. Sentei-me na poltrona em frente a ela, mantendo distância. Meu estômago se contraiu. "Estou infeliz?" ela disse sem rodeios. "Muito infeliz." Fiquei em silêncio, esperando o resto. Sempre fui bom em esperar. "Você não percebe, não é? Que estamos mortos, que eu estou sufocando nessa vida que construímos. Podemos mudar algumas coisas", ofereci, sabendo que era uma resposta inadequada. Talvez viajar mais ou reformar a casa. Ela riu, mas não era aquela risada que me conquistou anos atrás. Era um som amargo, quase doloroso. "Não é sobre a casa, Eduardo. É sobre nós. Sobre como você se esconde atrás dessas rotinas, desses hábitos. Sobre como você tem medo de sentir qualquer coisa que não esteja no seu cronograma." "Isso não é justo", protestei, sentindo uma pontada de raiva. Emoção rara para mim. "Só porque não sou impulsivo como você, não significa que não sinta." "Então, o que você sente por mim?" ela perguntou, inclinando-se para a frente. "Agora, neste momento, o que você sente?" Abri a boca, mas nada saiu. O que eu sentia? Conforto? Familiaridade? Era amor? Já tinha sido, com certeza. Mas agora? Percebi com horror que não sabia responder. "É isso que pensei", ela disse recostando-se. "Você nem sabe mais." Naquela noite, dormimos em quartos separados pela primeira vez. Ou melhor, ela dormiu. Eu fiquei acordado, olhando para o teto, tentando entender como não percebi que estávamos desmoronando.
Como não notei que Mariana estava escorregando por entre meus dedos enquanto eu estava ocupado verificando se as contas estavam em dia. Na manhã seguinte, ela estava diferente. Animada, quase elétrica. Preparou um café da manhã elaborado, coisa que não fazia há meses. Tive uma ideia, anunciou, servindo-me uma xícara de café. Vamos fazer uma viagem. Uma viagem? Repeti, confuso com a mudança de humor. Para onde? Surpresa! Ela sorriu, e por um momento vi a Mariana de antes, a que me fazia querer ser menos eu mesmo. Arrume uma mala para o fim de semana. Saímos amanhã cedo. Deveria ter desconfiado. Mariana nunca planejava com antecedência. Suas surpresas eram sempre de última hora, impulsivas. Mas estava tão aliviado por vê-la sorrir novamente que concordei sem questionar. Saímos na sexta-feira bem cedo. Ela dirigia, o que era incomum. Normalmente eu assumia o volante, planejava a rota, calculava o tempo. Dessa vez, entreguei o controle. Talvez fosse isso que nosso casamento precisava. Eu soltando um pouco as rédeas, permitindo que ela nos guiasse. Pegamos a estrada em direção ao norte. Passamos por Joinville, depois São Francisco do Sul. Quando cruzamos a divisa para Santa Catarina, comecei a ficar inquieto. Para onde estamos indo exatamente? Você não gosta de surpresas, lembra? Ela respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Havia algo em sua voz que não reconheci. Uma tensão, uma determinação. Depois de quase 6 horas de viagem, chegamos a Balneário Camboriú. Nunca tinha estado lá, apesar de ser um destino turístico popular. Mariana parecia conhecer bem o caminho, dirigindo com confiança pelas ruas movimentadas até chegarmos a um hotel à beira-mar. Chegamos, ela anunciou, estacionando. Pegue sua mala. O hotel era agradável, com vista para o mar. Mariana já havia feito a reserva, um quarto com cama de casal para 2 noites. Subimos em silêncio. Ela parecia nervosa agora, mordendo o lábio inferior como fazia quando estava ansiosa. No quarto, ela colocou sua bolsa sobre a cama e me encarou. Eduardo, preciso que você me escute sem interromper. Assenti, sentindo aquela contração familiar no estômago. Nosso casamento acabou, ela disse, as palavras saindo rápidas como se tivesse ensaiado. Não estou feliz, você não está feliz, e estamos apenas existindo lado a lado por hábito. Mari, podemos trabalhar nisso. Podemos. Não, ela me interrompeu levantando a mão. Já tentei, por anos. Tentei te tirar dessa concha. Tentei te fazer sentir algo, qualquer coisa. Mas você prefere suas rotinas, seus horários, sua previsibilidade. E eu estou sufocando. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Sabia que estávamos com problemas, mas terminar? Assim, numa cidade estranha, longe de casa? Por que me trazer até aqui para isso? Perguntei, a voz trêmula. Por que não conversamos em casa? Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Porque preciso que você sinta algo, Eduardo. Qualquer coisa, raiva, medo, tristeza. Algo real. Então ela pegou sua bolsa, tirou a carteira e colocou algumas notas sobre a cômoda. Isso deve ser suficiente para você comer hoje. O quarto está pago até amanhã, ao meio-dia. O quê? Você vai me deixar aqui? Perguntei, incrédulo. Ela assentiu, pegando a mala que mal tinha desfeito. Mas como vou voltar para casa? Foi então que ela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Esse é o ponto, Eduardo. Vamos ver quanto tempo leva para você voltar. Isso é uma brincadeira? Perguntei, a voz subindo uma oitava. Você está me abandonando numa cidade que não conheço, a mais de 300 quilômetros de casa, sem carro? Não é abandono, ela corrigiu, caminhando para a porta. É um desafio, algo fora da sua zona de conforto, algo que vai te forçar a improvisar, a sentir, a viver. Isso é loucura, Mariana. Você não pode simplesmente... Posso, ela me interrompeu, a mão na maçaneta. E estou. Quando você voltar para casa, se voltar, quero que me diga o que sentiu, se foi capaz de sentir algo. E então ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que acabara de acontecer.
Parte de mim esperava que ela voltasse em alguns minutos, rindo, dizendo que era só uma provocação para me tirar da zona de conforto. Mas os minutos se transformaram em horas, e Mariana não voltou. Liguei para seu celular repetidamente, mas caía direto na caixa postal. Mandei mensagens que ficaram sem resposta. Quando a realidade finalmente me atingiu, o sol já estava se pondo, lançando um brilho alaranjado sobre o mar que eu mal tinha notado pela janela do quarto. Minha esposa tinha me deixado. Não apenas me deixado, me abandonado numa cidade desconhecida, como uma brincadeira, para testar quanto tempo eu levaria para voltar, como se fosse um experimento, como se eu fosse um rato de laboratório. Sentei na beira da cama, olhando para as notas que ela havia deixado. R$ 200. O suficiente para algumas refeições, talvez uma passagem de ônibus. Não tinha trazido muito dinheiro. Mariana disse que cuidaria de tudo. Meu cartão de crédito estava em casa, no outro casaco. Só tinha a carteira com meus documentos e uns trocados. Foi então que a primeira onda de pânico me atingiu. Estava sozinho, praticamente sem dinheiro, numa cidade que não conhecia. Sem carro, sem contatos, sem plano. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida adulta, eu não tinha controle sobre o que aconteceria a seguir. E foi exatamente nesse momento, enquanto o pânico crescia em meu peito como uma bolha prestes a estourar, que percebi o que Mariana queria dizer. Eu estava sentindo, intensamente, medo, raiva, confusão, abandono, emoções cruas que há muito tempo não experimentava com tal força. Em Joinville, tive que esperar 2 horas pela conexão. A rodoviária era pequena e sem graça. Sentei num banco desconfortável, sentindo fome e cansaço. Meus R$ 15 já tinham acabado, e meu estômago protestava. Vasculhei os bolsos, da mala, encontrando apenas alguns trocados, o suficiente para um café preto que bebi lentamente, fazendo durar. Foi durante essa espera que comecei a pensar no que faria quando chegasse em casa. Confrontaria Mariana? Pediria o divórcio? Tentaríamos de novo? A ideia de voltar à mesma rotina depois do que aconteceu parecia impossível. Mas a ideia de não ter Mariana em minha vida era igualmente insuportável. Percebi com uma clareza dolorosa que ainda a amava. Não com aquele amor confortável e morno que tínhamos nos acostumado, mas com algo mais profundo, mais desesperado. Amava-a o suficiente para sentir como se estivesse sendo partido ao meio com sua ausência. Amava-a o suficiente para sentir raiva dela, uma raiva genuína, visceral, por me colocar nessa situação. Amava-a o suficiente para querer mudar, para querer ser mais do que um homem de hábitos e rotinas. O ônibus para Curitiba partiu com meia hora de atraso. Irritei-me com isso, depois ri de mim mesmo. Algumas horas atrás, esse atraso teria arruinado meu dia. Agora, parecia insignificante diante do caos que minha vida tinha se tornado. A viagem de Joinville a Curitiba foi mais longa do que o previsto. Trânsito na BR-101, uma parada não programada porque alguém passou mal. Quando finalmente chegamos, a rodoviária de Curitiba passava das 23 horas. Estava exausto, faminto e emocionalmente drenado. Saí do ônibus como um zumbi, arrastando minha pequena mala. A rodoviária estava quase deserta àquela hora. Alguns taxistas esperavam do lado de fora, mas eu não tinha dinheiro para um táxi. Teria que pegar um ônibus urbano, o que significava esperar mais, talvez até 1 hora, dependendo da linha, foi. Então que vi uma figura familiar encostada numa pilastra, braços cruzados, me observando. Mariana. Estava usando o mesmo vestido azul que usava quando me deixou em Balneário Camboriú, como se quisesse marcar algum tipo de continuidade. Seu rosto não revelava nada. Nem arrependimento, nem satisfação, nem raiva. Apenas me observava, esperando. Caminhei até ela, sentindo uma mistura confusa de emoções. Alívio por vê-la, raiva pelo que fez, medo do que viria a seguir. Paramos a 1 metro de distância um do outro, como estranhos se encontrando pela primeira vez. Você voltou rápido, ela disse finalmente a voz neutra. Menos de 36 horas. Você estava me monitorando? Perguntei, a raiva subindo pela garganta. Sabia que eu estava voltando hoje?
Liguei para a rodoviária, ela admitiu. Perguntei sobre passagens de Balneário para cá. Não foi difícil descobrir. Por quê? A pergunta saiu como um grito, abafado. Algumas pessoas olharam em nossa direção. Baixei a voz. Por que fazer isso comigo, Mariana? Que tipo de pessoa faz isso com alguém que supostamente ama? Ela não recuou diante da minha raiva. Pelo contrário, parecia quase aliviada por vê-la. O tipo de pessoa que está desesperada, respondeu simplesmente. O tipo de pessoa que tentou tudo mais antes. Isso é mentira, acusei. Você nunca. Disse que estava tão infeliz? Nunca pediu para eu mudar? Pedi sim, Eduardo, milhares de vezes. De milhares de maneiras. Você que nunca ouviu. Ficamos em silêncio, o peso daquela acusação pairando entre nós. E o pior é que, no fundo, eu sabia que ela estava certa. Quantas vezes Mariana tinha sugerido viagens espontâneas que recusei? Quantas vezes ela tentou me tirar da minha rotina e eu resisti? Quantas conversas sérias eu desviei com promessas vagas de vamos pensar nisso depois. Vamos para casa, ela disse finalmente. Você parece exausto. Casa? Repeti, amargo. Ainda temos uma casa juntos? Ela me olhou longamente antes de responder. Isso depende do que você descobriu nessas 36 horas. Não respondi. Não sabia como colocar em palavras tudo o que tinha sentido, tudo o que tinha percebido sobre mim mesmo, sobre nós. Precisava de tempo para processar, para entender. Seguimos para o estacionamento em silêncio. Nosso carro, o mesmo que ela usou para me levar até Balneário Camboriú, estava estacionado numa vaga próxima. Entrei no lado do passageiro sem questionar. Não estava em condições de dirigir e, além disso, parecia simbolicamente. Correto que Mariana estivesse no controle agora. O trajeto até nossa casa no bairro Água Verde foi feito em completo silêncio. Olhei pela janela, vendo as ruas familiares de Curitiba passarem como um filme mudo. A cidade parecia a mesma, mas eu estava diferente. Irrevogavelmente mudado por 36 horas de caos emocional. Quando chegamos em casa, Mariana estacionou e desligou o motor. Ficamos sentados no carro escuro por alguns momentos, como se nenhum de nós quisesse dar o próximo passo, entrar na casa e enfrentar o que viria a seguir. Você comeu? Ela perguntou finalmente, quebrando o silêncio. A pergunta era tão prosaica, tão normal em meio ao absurdo da situação que quase ri, quase. Não desde o almoço, um sanduíche na rodoviária. Ela assentiu e saiu do carro. Seguia até a porta observando enquanto ela destrancava com a chave que sempre deixávamos escondida no vaso de planta ao lado. Nosso apartamento estava exatamente como o deixamos. Limpo, organizado, sem personalidade. Como um showroom de móveis, não um lar. Mariana foi direto para a cozinha e começou a preparar algo. Ovos, pelo cheiro. Sentei à mesa, observando-a se mover com eficiência pelo espaço. Sempre gostei de vê-la cozinhar. Era um dos poucos momentos em que ela parecia totalmente presente, concentrada. Por que você me buscou na rodoviária? Perguntei finalmente. Achei que a ideia era eu me virar sozinho. Ela não parou o que estava fazendo, quebrando ovos numa tigela com movimentos precisos. A ideia era você sentir algo, corrigiu. Fazer você se virar sozinho era apenas o meio, não o fim. E você acha que conseguiu? Que eu senti algo? Ela se virou para mim então, a tigela de ovos esquecida no balcão. Você me diz. Olhei para ela. Realmente olhei. Talvez pela primeira vez em anos. Vi as pequenas rugas ao redor dos olhos que não estavam lá quando nos conhecemos. Vi o cansaço em seu rosto, a tensão em seus ombros. Vi a mulher que tinha sido minha, companheira por 8 anos que tinha tentado me alcançar de todas as formas que conhecia, até recorrer a medidas desesperadas. E então as lágrimas vieram novamente. Não o choro controlado que eu permitia ocasionalmente, mas soluços profundos que pareciam vir do centro do meu ser. Chorei como nunca tinha chorado na frente de Mariana. Sem vergonha, sem controle. Senti tudo, consegui dizer entre soluços. Raiva, medo, abandono.
Senti como se estivesse morrendo, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Ela se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Sentou-se na cadeira ao meu lado, não tocando em mim, apenas presente. Conheci uma senhora na rodoviária, continuei, quando consegui controlar um pouco o choro. O marido dela morreu. Era como eu, sempre no controle, sempre previsível. Sabe o que ela mais lamentava? Que em 42 anos de casamento, nunca o viu realmente sentir nada. Nunca o viu perder o controle. Mariana não disse nada, apenas ouviu. Não quero ser esse homem, Mari. Não quero que você lamente isso sobre mim um dia. Mas tenho tanto medo de sentir, de perder o controle. É como se houvesse um abismo dentro de mim, e se eu começar a sentir, vou cair e nunca mais conseguir sair. Por quê? Ela perguntou suavemente. Por que tanto medo de sentir? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém nunca tinha me perguntado isso antes, nem mesmo eu mesmo. Meu pai, respondi, a resposta vindo de um lugar que nem sabia que existia dentro de mim. Ele era explosivo. Quando ficava com raiva, quebrava coisas, gritava, fazia minha mãe chorar. Fazia todos nós termos medo. Mariana assentiu, encorajando-me a continuar. Prometi a mim mesmo que nunca seria assim, que nunca perderia o controle, que seria o oposto dele em tudo. E você conseguiu, ela disse gentilmente. Tão, bem que não sente mais nada. As palavras atingiram como um soco no estômago, porque eram verdadeiras, tão verdadeiras que doíam. Não sei como mudar, admiti, a voz quase um sussurro. Não sei como sentir sem me afogar. Mariana estendeu a mão então, tocando meu rosto com uma gentileza que não merecia depois do que ela tinha feito. Ou talvez, precisamente por causa do que ela tinha feito. Podemos descobrir juntos, ofereceu. Se você quiser. Era uma oferta, não uma promessa. Uma possibilidade, não uma garantia. Nosso casamento ainda estava por um fio. Ambos sabíamos disso. O que ela fez comigo era cruel, independentemente das intenções. O que eu fiz com ela, anos de distância emocional, também era cruel, independentemente das minhas razões. Estávamos quebrados, ambos. Mas talvez, apenas talvez, pudéssemos nos reconstruir juntos. Diferentes, mas juntos. Quero tentar? Respondi segurando sua mão. Não sei se consigo, mas quero tentar. Ela assentiu, apertando minha mão de volta. É um começo. Os ovos ficaram esquecidos naquela noite. Dormimos em quartos separados novamente, mas por escolha mútua desta vez. Precisávamos de espaço para processar, para pensar, para sentir, cada um à sua maneira. Deitado na escuridão do quarto de hóspedes, revivia os eventos das últimas 36 horas. A raiva, o medo, o desespero, o encontro com Dona Clélia, a revelação sobre meu pai, algo que nunca tinha verbalizado. Antes. Pela primeira vez em anos, não verifiquei se as portas estavam trancadas antes de dormir. Não programei o despertador, não planejei o dia seguinte. Pela primeira vez em anos, apenas senti. E sobrevivi. Os dias que se seguiram foram estranhos, tensos, como andar sobre gelo fino. Mariana e eu coexistíamos no mesmo espaço, mas com uma cautela que nunca tivemos antes. Ela voltou ao trabalho, sua clínica de psicologia no centro da cidade. Eu tirei alguns dias de licença, alegando problemas de saúde. Não era exatamente uma mentira. Jantávamos juntos todas as noites, conversas superficiais sobre o dia, o tempo, notícias. Nada sobre o que aconteceu em Balneário Camboriú. Nada sobre o futuro do nosso casamento. Era como se tivéssemos estabelecido uma trégua tácita, um período para respirar antes da tempestade que sabíamos que viria. No quarto dia após meu retorno, encontrei um cartão sobre a mesa da cozinha quando voltei de uma caminhada. Outro hábito novo. Dr. Henrique Mendes, psicólogo, dizia o cartão em letras simples. Um endereço no bairro Batel, telefone,
e-mail. Nada mais. Mariana chegou do trabalho e me encontrou olhando para o cartão. Não é obrigatório, disse ela, pendurando a bolsa no gancho perto da porta. Um lugar que nunca usava antes. Pequenas mudanças em toda parte. Mas acho que poderia ajudar. Terapia? Falei, não como uma pergunta. Sim. Você acha que estou louco? Ela suspirou cansada. Não, Eduardo. Acho que está ferido, como eu, como todos nós. Você também vai? Já vou. Há 6 meses. A revelação me pegou de surpresa. 6 meses? Como não percebi? Com esse Dr. Henrique? Não. Ela sorriu levemente. Seria antiético. Vou com uma colega dela, no outro lado da cidade. Olhei novamente para o cartão. Terapia? A ideia sempre me pareceu absurda. Coisa para pessoas fracas que não conseguiam resolver seus próprios problemas. Meu pai diria que é coisa de maricas, mas meu pai também quebrava coisas quando ficava com raiva. Vou pensar, respondi guardando o cartão no bolso. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revirando na cama pensando em tudo o que tinha acontecido, em como chegamos a esse ponto, em como eu tinha me tornado esse homem, rígido, controlado, incapaz de sentir sem entrar em colapso. Levantei-me às 3 da manhã e fui até a cozinha beber água. A casa estava silenciosa, apenas o zumbido baixo da geladeira. Peguei o celular e, num impulso que não reconheci como meu, mandei um e-mail para o Dr. Henrique Mendes, pedindo uma consulta o mais rápido possível. Ele respondeu às 7h da manhã. Tinha um horário livre naquele mesmo dia, às 14 horas. Aceitei, sem pensar 2 vezes antes que a coragem me abandonasse. Não contei a Mariana. Queria fazer isso por mim, não por ela. Queria ter certeza de que estava indo porque queria, não para salvaguardar nosso casamento. O consultório do Dr. Henrique ficava num prédio antigo e bem conservado no Batel, um dos bairros mais elegantes de Curitiba. Subi de elevador até o 3º andar, sentindo o coração acelerar a cada andar. Quase desisti quando a porta se abriu, revelando um corredor silencioso com várias portas fechadas. A recepção era pequena e acolhedora. Sofás confortáveis, plantas, uma mesa discreta onde uma recepcionista sorriu ao me ver entrar. Eduardo. Almeida? Perguntou, consultando uma agenda. Assenti, incapaz de falar. O Dr. Henrique já vai atendê-lo. Pode se sentar. Sentei-me rigidamente no sofá, olhando para o relógio na parede. 13h55. Cheguei cedo, como sempre. Alguns minutos depois, uma porta se abriu e um homem de meia-idade apareceu. Cabelos grisalhos, óculos de armação fina, expressão serena. Eduardo? Pode entrar. Seguiu para dentro de uma sala ampla e clara. Janelas grandes davam para um jardim interno, enchendo o ambiente de luz natural. Havia 2 poltronas confortáveis frente a frente, uma pequena mesa com uma jarra de água, alguns livros em prateleiras nas paredes. Nada de divã, nada dos clichês, que eu esperava. Sente-se, por favor. Ele indicou uma das poltronas. Quer água? Neguei com a cabeça, sentando-me na ponta da poltrona, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Então, Eduardo, ele começou depois de se acomodar na poltrona oposta. O que o traz aqui hoje? Abri a boca para responder e percebi que não sabia por onde começar. Pela brincadeira de Mariana? Pelo nosso casamento em crise? Pelo meu pai? Pela minha incapacidade de sentir sem entrar em pânico? Minha esposa me abandonou numa cidade a 300 quilômetros de casa como um experimento para ver se eu conseguia sentir algo. As palavras saíram em rajada, sem filtro. Dr. Henrique, não, demonstrou surpresa. Apenas assentiu levemente, como se eu tivesse comentado sobre o tempo. E como você se sentiu com isso? A pergunta era simples, quase banal. Mas ninguém nunca tinha me perguntado isso antes. Nem mesmo Mariana, quando voltei. Ela perguntou o que eu tinha sentido, não como me senti com o que ela fez. Traído, respondi, a palavra saindo como uma confissão. Humilhado, como se ela tivesse me reduzido a um experimento, um projeto. Compreensível, ele comentou sem julgamento. O que mais? Assustado, continuei, as palavras vindo mais facilmente agora.
Não apenas por estar sozinho numa cidade estranha, mas por não saber quem eu era sem minhas rotinas, meus hábitos, por não reconhecer a pessoa que eu me tornei. Dr. Henrique fez algumas anotações num pequeno bloco. Você disse que sua esposa queria ver se você conseguia sentir algo. Por que ela acharia que você não sente? E assim começou a sessão mais difícil, mais reveladora e mais necessária da minha vida. Durante 50 minutos, falei sobre coisas que nunca tinha verbalizado. Sobre meu pai e seus acessos de raiva. Sobre como aprendi desde cedo a suprimir emoções, a criar rotinas como forma de controle. Sobre como Mariana inicialmente me complementava com sua espontaneidade, mas como com o tempo nos afastamos. Eu cada vez mais rígido, ela cada vez mais frustrada. Quando o tempo acabou, senti-me exausto e estranhamente leve, como se tivesse depositado um peso que carregava há décadas. Nosso tempo acabou por hoje, Dr. Henrique disse olhando para o relógio. Mas gostaria de continuar na próxima semana? Sim, respondi sem hesitar. Por favor, marcamos para a mesma hora na semana seguinte. Saí do consultório sentindo-me desorientado, como se tivesse acabado de acordar de um sonho muito vívido. Caminhei sem rumo pelas ruas do Batel, observando as pessoas, as lojas, os carros. Tudo parecia mais nítido, mais real. Quando finalmente voltei para casa, Mariana já estava lá. Estava sentada no sofá, lendo um livro, os óculos de leitura na ponta do nariz. Levantou os olhos quando entrei. Oi, disse simplesmente. Fui ao Dr. Henrique hoje, anunciei sem preâmbulos. Ela piscou, surpresa com minha franqueza. E como foi? Difícil, admiti, sentando-me na poltrona em frente a ela. Mas, bom, eu acho. Vou voltar na semana que vem. Ela assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Estou orgulhosa de você. As palavras me atingiram de uma forma inesperada. Quando foi a última vez que alguém disse que estava orgulhoso de mim? Não por algo que fiz. Uma promoção no trabalho, um investimento bem-sucedido. Mas por quem eu estava tentando ser? Obrigado, murmurei, sem saber o que mais dizer. Jantamos juntos naquela noite, a conversa fluindo um pouco mais facilmente. Falamos sobre trabalho, sobre um filme que Mariana queria ver, sobre a possibilidade de pintar a sala de outra cor. Nada profundo, mas era um começo. As semanas seguintes estabeleceram um novo padrão. Terapia às quintas-feiras. Jantares juntos quase todas as noites. Pequenas mudanças na rotina. Um filme no meio da semana. Um passeio no parque num domingo. Chuvoso. Coisas que o antigo Eduardo teria resistido. Mas o grande confronto, aquele que sabíamos que precisava acontecer, continuava sendo adiado. Até que, 3 semanas após minha primeira sessão com o Dr. Henrique, Mariana finalmente tocou no assunto que estávamos evitando. Estávamos na cozinha, preparando o jantar juntos. Outra novidade. Eu cortava legumes enquanto ela preparava. Um molho? Precisamos falar sobre o que aconteceu, ela disse subitamente sem olhar para mim. Sobre o que eu fiz. Sobre Balneário Camboriú. Minha mão hesitou sobre a cenoura que estava cortando. Respirei fundo, tentando controlar o impulso de mudar de assunto, de adiar novamente. Sim, concordei, forçando-me a continuar cortando. Precisamos. Ela desligou o fogo sob a panela e se virou para mim. O que eu fiz foi cruel. Começou, a Kakensex, voz firme. Independentemente das minhas razões, foi cruel e manipulador. E sinto muito por isso. Não era o que eu esperava. Tinha me preparado para justificativas, para ela explicar por que suas ações eram necessárias, não para um pedido de desculpas direto. Por que fez isso? Perguntei, colocando a faca sobre a tábua. Realmente, sem rodeios. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem, porque estava desesperada, porque te amo e estava te perdendo para essa versão robotizada de você mesmo. Porque tentei de todas as outras formas te alcançar e nada funcionou. Você poderia ter pedido o divórcio, apontei. Seria mais simples, menos cruel. Sim, ela concordou, surpreendendo-me novamente. Teria sido mais fácil, mais limpo, mas... Mais?
Mas eu não queria o divórcio, Eduardo. Queria meu marido de volta. Aquele homem que conheci na faculdade, que ficou vermelho quando derrubei. Café na camisa dele, que ria das minhas piadas idiotas, que me olhava como se eu fosse a coisa mais fascinante do mundo. Suas palavras me atingiram como ondas, cada uma mais forte que a anterior. Lembrei-me daquele Eduardo, o jovem que se apaixonou perdidamente por uma estudante de psicologia com cabelos rebeldes e risada contagiante. O que aconteceu com ele? Não sei se esse homem ainda existe, admiti, a voz baixa. Eu acho que existe, ela respondeu dando um passo em minha direção. Vi lampejos dele nas últimas semanas, na forma como você tem se esforçado, como tem tentado, como tem permitido sentir, mesmo quando é difícil. Ficamos em silêncio por um momento, o peso daquela conversa pairando entre nós. O que você fez foi errado, disse finalmente olhando-a nos olhos. Me senti traído, humilhado, manipulado, como um rato de laboratório. Ela assentiu, aceitando minhas palavras sem defesa. Mas também entendo por que fez, continuei surpreso, com minha própria honestidade. E parte de mim é grata. Grata? Ela repetiu confusa. Por me forçar a sentir, por me fazer encarar o que eu vinha evitando há tanto tempo, por não desistir de mim quando teria sido mais fácil simplesmente ir embora. Lágrimas brilhavam nos olhos dela agora, ameaçando cair. Não sei se podemos consertar isso, continuei, sentindo minha própria garganta apertar. Não sei se podemos voltar ao que éramos. Não quero voltar ao que éramos. Ela interrompeu, as lágrimas finalmente caindo. Quero algo novo, algo melhor, algo real. Dei um passo em sua direção, eliminando a distância entre nós. Toquei seu rosto, enxugando uma lágrima com o polegar. Eu também, admiti. Mas tenho medo. Do quê? De não conseguir. De voltar. A ser aquele homem frio, distante. De te decepcionar novamente. Ela colocou a mão sobre a minha, mantendo-a contra seu rosto. Também tenho medo, confessou. De ter estragado tudo com o que fiz, de ter quebrado algo que não pode ser consertado. Ficamos, assim por um momento, compartilhando nossos medos, nossas vulnerabilidades. Era a conversa mais honesta que tínhamos em anos. Talvez a mais honesta que já tivemos. Quero tentar, disse finalmente. Não sei como, mas quero tentar. Eu também, ela respondeu, um pequeno sorriso entre as lágrimas. Naquela noite, dormimos no mesmo quarto pela primeira vez desde Balneário Camboriú. Não fizemos amor. Ainda não estávamos prontos para isso. Mas deitamos lado a lado, de mãos dadas, como adolescentes inseguros no primeiro encontro. Na manhã seguinte, acordei antes de Mariana. Fiquei observando-a dormir, os cabelos espalhados, pelo travesseiro, a respiração suave. Senti algo que não sentia há muito tempo. Um aperto no peito, uma mistura de ternura e medo, de amor e incerteza. Senti, simplesmente senti, sem tentar controlar ou analisar. Levantei-me silenciosamente e fui preparar o café. Enquanto a água fervia, tomei uma decisão. Peguei o telefone e liguei para meu chefe. Preciso de alguns dias de folga, anunciei. Quando ele atendeu, surpreso com minha ligação num sábado de manhã. Talvez uma semana. Algum problema, Eduardo? Ele perguntou preocupado. Em 15 anos, nunca tinha pedido folga sem planejar com meses de antecedência. Não, respondi, surpreendendo a mim mesmo com a certeza na minha voz. Pelo contrário, vou fazer uma viagem com minha esposa. Quando desliguei, Mariana estava parada na porta da cozinha, vestindo minha camiseta velha que usava como pijama. Olhava-me com uma expressão curiosa. Uma viagem? Perguntou, a voz ainda rouca de sono. Sim, confirmei, servindo café para nós dois. Para Balneário Camboriú. Ela congelou, a xícara a meio caminho da boca. Por quê? Porque preciso enfrentar aquele lugar novamente. Não como vítima, não como um experimento, mas como escolha. Nossa escolha. Ela colocou a xícara na mesa, me estudando com aqueles olhos verdes que sempre pareciam ver além da superfície. Tem certeza? Não. Admiti, rindo nervosamente.
Não tenho certeza de nada, mas quero ir. Quero refazer aquela viagem, desta vez juntos. Quero criar novas memórias naquele lugar. Ela sorriu então, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Quando? Hoje, respondi, surpreendendo a nós dois. Se você puder tirar alguns dias no trabalho. Ela piscou, claramente chocada com minha espontaneidade. Você está falando sério? Sem planejar, sem reservas, sem roteiro? Completamente. Sério, confirmei, sentindo uma mistura de terror e excitação que era totalmente nova para mim. Vamos simplesmente pegar o carro e ir. Descobrir no caminho. Ela me olhou por um longo momento, como se tentasse determinar se eu estava brincando. Então, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Aquele sorriso que me fez me apaixonar por ela anos atrás. Vou fazer as malas, disse, levantando-se. 3 horas depois, estávamos na estrada. Sem reservas de hotel, sem itinerário, apenas nós dois e a estrada à frente. Mariana dirigia desta vez também, mas agora eu estava ao seu lado por escolha, não por manipulação. A viagem foi diferente em todos os aspectos. Paramos quando quisemos, em pequenas cidades que nunca tinha ouvido falar. Almoçamos num restaurante à beira da estrada que não passaria em nenhuma inspeção sanitária, mas que serviu o melhor peixe frito que já comi. Tiramos fotos ridículas em pontos turísticos, cantamos no carro com as janelas abertas. Quando chegamos a Balneário Camboriú, já era noite. As luzes da cidade refletiam na água, criando um espetáculo de cores. Encontramos um hotel pequeno, perto da praia. Não o mesmo de antes, um novo começo. No dia seguinte, caminhamos pela praia onde eu tinha andado sozinho, desesperado. Mariana segurava minha mão enquanto eu contava como me senti naqueles momentos. O medo, a raiva, a solidão. Ela ouviu sem interromper, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, disse novamente quando terminei. Realmente, sinto muito. Eu sei, respondi apertando sua mão, e eu te perdoo. As palavras saíram naturalmente, sem ensaio. E percebi, ao dizê-las, que eram verdadeiras. Perdoava Mariana não porque o que ela fez era justificável, mas porque escolhi perdoar. Porque o amor que sentia por ela, este novo amor, mais consciente, mais maduro, era maior que a mágoa. Ela me olhou surpresa e emocionada. Obrigada, murmurou, a voz embargada. Não mereço, mas obrigada. Não é sobre merecer, respondi, surpreendendo a mim mesmo com a sabedoria que não sabia que possuía. É sobre escolher. E eu escolho nós. Naquela noite fizemos amor pela primeira vez em meses. Foi diferente de antes, mais intenso, mais presente. Não era apenas desejo físico, mas uma reconexão, uma reafirmação. Cada toque, cada beijo carregava um significado que ia além do prazer. Era um pedido de desculpas, uma promessa, um recomeço. Depois, deitados lado a lado, ofegantes e satisfeitos, Mariana traçou padrões invisíveis no meu peito com os dedos. No que está pensando? Perguntou, a voz suave na escuridão. Em como? Quase perdi isso, respondi honestamente. Em como quase perdi você. Eu também quase te perdi, ela disse apoiando-se no cotovelo para me olhar. Não apenas quando te deixei aqui, mas antes, muito antes, quando você começou a desaparecer dentro das suas rotinas, das suas defesas. Assenti, reconhecendo a verdade em suas palavras. Sabe o que Dr. Henrique me disse na última sessão? Comentei, olhando para o teto. Que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Ela sorriu, deitando a cabeça no meu peito. Seu terapeuta é sábio. Sim, concordei, acariciando seus cabelos. Mas não conte a ele que eu disse isso. Vai subir para a cabeça dele. Ela riu, aquela risada que sempre foi minha salvação, meu norte. E percebi que, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente presente. Não pensando no trabalho, não planejando o dia seguinte, não verificando mentalmente se as portas estavam trancadas. Apenas ali, com Mariana, sentindo seu corpo contra. O meu, ouvindo sua respiração, absorvendo o momento.
Ficamos em Balneário Camboriú por 3 dias. Não fizemos nada extraordinário. Praia, restaurantes, caminhadas. Mas cada momento era novo, porque eu estava realmente lá. Realmente presente. Vendo as cores, sentindo os cheiros, saboreando cada experiência sem pressa, sem ansiedade. No último dia, antes de voltarmos para Curitiba, caminhamos até o pier onde tudo começou, onde Mariana me deixou com R$ 200 e uma mala, pequena. Paramos no final da estrutura, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o mar. Obrigado, disse, quebrando o silêncio. Pelo quê? Ela perguntou confusa. Por não desistir de mim, por acreditar que havia algo além daquele homem rígido e controlado, por ver em mim o que eu mesmo não conseguia ver. Ela sorriu, apoiando a cabeça no meu ombro. Sempre soube que você estava lá, em algum lugar. Apenas escondido. Ficamos em silêncio por um momento, apenas existindo juntos naquele espaço, naquele tempo. Estou com medo de voltar, admiti finalmente. Medo de cair nos velhos hábitos, nas velhas defesas. Eu também, ela confessou. Medo de que isso seja apenas temporário, um interlúdio antes de voltarmos ao que éramos. Virei-me para ela, segurando seu rosto entre minhas mãos. Não vou deixar isso acontecer, prometi com uma convicção que me surpreendeu. Não vou voltar a ser aquele homem. Não posso prometer que será fácil, ou que nunca vou recair. Mas prometo que vou lutar, todos os dias. Lágrimas brilhavam em seus olhos, refletindo o sol poente. E eu prometo nunca mais te manipular assim. Ela respondeu, a voz embargada. Prometo conversar, ser honesta, dizer o que preciso, mesmo quando for difícil, mesmo quando doer. Beijei-a então, um beijo que selava nossas promessas, nosso novo começo. Quando nos separamos, o sol estava quase desaparecendo no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Vamos para casa? Perguntei, estendendo a mão. Vamos para casa, ela concordou, entrelaçando seus dedos nos meus. No caminho de volta para Curitiba foi minha vez de dirigir. Mariana dormiu parte do trajeto, a cabeça apoiada no meu ombro. Observei seu rosto relaxado no sono e senti uma onda de gratidão tão intensa que quase doía. Por tê-la em minha vida, por esta segunda chance que não merecia, mas que estava determinado a honrar. Quando chegamos em casa, já era tarde da noite. O apartamento parecia diferente de alguma forma. Não fisicamente, mas na energia, na sensação. Ou talvez fosse eu quem estava diferente, vendo tudo com novos olhos. Naquela noite, antes de dormir, não verifiquei as fechaduras. Não programei o despertador. Apenas deitei ao lado de Mariana, sentindo sua respiração, seu calor, e adormeci, sem medo do amanhã. O verdadeiro teste, porém, viria nos dias seguintes. Voltar à rotina, ao trabalho, às pressões do dia a dia. Era fácil ser espontâneo, presente e emocional durante uma viagem. A vida real era outra história. Na segunda-feira, voltei ao escritório. Meus colegas notaram algo diferente. Talvez a forma como eu sorria mais facilmente, ou como não me irritei quando a reunião das 10 horas começou com 15 minutos de atraso. Pequenas mudanças, mas significativas para quem me conhecia. À noite, quando Mariana chegou do trabalho, tínhamos muito a conversar. Sobre como foi o dia, sobre como nos sentíamos, sobre os pequenos desafios de manter nossa nova conexão em meio às pressões cotidianas. Foi estranho, admiti enquanto jantávamos. Como se eu estivesse interpretando um papel, o do antigo Eduardo, mas não me encaixasse mais nele. Como assim? Ela perguntou, genuinamente interessada. Peguei-me, várias vezes prestes a reagir como sempre fiz, irritado com atrasos, ansioso com mudanças de planos. Mas, então, parei, respirei. Perguntei a mim mesmo se realmente importava, e, na maioria das vezes, não importava. Ela sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a minha. Isso é progresso, Eduardo. Não se trata de nunca mais sentir ansiedade ou irritação.
Isso seria irreal? Trata-se de como você responde a esses sentimentos. Assenti, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. E você? Perguntei. Como foi seu dia? A pergunta era simples, banal até. Mas percebi que raramente a fazia antes. Não com interesse, genuíno, não realmente querendo saber a resposta. Geralmente perguntava por obrigação, enquanto minha mente já estava em outro lugar. Mariana pareceu notar a diferença também, porque seus olhos se iluminaram. Difícil, respondeu honestamente. Tive uma paciente nova hoje, uma adolescente com automutilação. Casos assim sempre me afetam. Em outro tempo, teria oferecido uma solução rápida ou mudado de assunto para algo menos perturbador. Desta vez, apenas ouvi. Deixei-a falar sobre suas preocupações, seus sentimentos, sem tentar consertar nada. Quando ela terminou, havia lágrimas em seus olhos. Obrigada por ouvir, disse suavemente. De verdade ouvir. Sempre, prometi. E desta vez, era uma promessa, que pretendia cumprir. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina. Não a rotina rígida de antes, mas um ritmo mais fluido, mais flexível. Continuei com a terapia, agora 2 vezes por semana. Mariana e eu começamos a fazer coisas que nunca tínhamos feito juntos. Aulas de dança, um desastre hilário para mim, caminhadas no Jardim Botânico aos domingos, jantares improvisados, com amigos dela que lentamente se tornaram meus amigos também. Não foi perfeito. Houve dias difíceis, recaídas, momentos em que o velho Eduardo ameaçava retornar, quando a ansiedade se tornava quase insuportável e eu queria me refugiar na segurança das minhas antigas rotinas. Houve brigas, reais desta vez, com emoções genuínas, não aquelas discussões frias e passivo-agressivas de antes. Numa dessas brigas, 3 meses após nossa viagem a Balneário Camboriú, Mariana jogou um prato no chão. Não em mim, apenas no chão, num acesso de frustração porque eu tinha recaído em velhos hábitos, cancelando um programa de última hora porque me sentia sobrecarregado. O barulho do prato quebrando congelou-nos aos dois. Olhei para os cacos, espalhados, depois para Mariana, que parecia horrorizada com o próprio gesto. Meu Deus! Ela murmurou, levando as mãos à boca. Eduardo, eu... sinto muito. Não sei o que deu em mim. Fiquei em silêncio, sentindo o coração acelerar. A cena era familiar demais. Cacos no chão, gritos, tensão no ar. Meu pai, minha infância, meu maior medo. Mariana percebeu imediatamente. Conhecia minha história, meus traumas. Não sou seu pai, disse suavemente, dando um passo em minha direção. E você não é ele. Isso foi um momento, um erro, não um padrão. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração disparado. Ela estava certa. Um prato quebrado não era o fim do mundo. Não era o início de um ciclo de abuso. Era apenas um prato quebrado. Vamos limpar isso, disse finalmente, indo buscar a vassoura. Limpamos juntos, em silêncio. Quando terminamos, sentamos no sofá, exaustos emocionalmente. Tenho medo, confessei, olhando para minhas mãos. Medo de sentir demais, de perder o controle, de me tornar como ele. Eu sei, ela respondeu, segurando minha mão. Mas você não... É seu pai, Eduardo. Nunca foi. Nunca será. Como pode ter tanta certeza? Porque seu pai nunca questionou seus impulsos. Nunca procurou ajuda. Nunca tentou mudar. Você está fazendo tudo isso. Suas palavras penetraram lentamente, como água, em terra seca. Ela estava certa novamente. Meu pai nunca reconheceu que tinha um problema. Nunca pediu desculpas. Nunca tentou ser melhor. Além disso, ela continuou com um pequeno sorriso. Eu sou a psicóloga aqui. Confie no meu julgamento profissional. Ri, apesar da tensão que ainda sentia. Era isso que Mariana sempre fez melhor. Trazer leveza aos meus momentos mais sombrios. Confio, respondi apertando sua mão. Em você e em nós. Na semana seguinte, durante minha sessão com o Dr. Henrique,
Contei sobre o incidente do prato quebrado e minha reação. O que mais te assustou? Ele perguntou depois de ouvir atentamente. O gesto dela ou sua própria reação interna? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei por um momento. Minha reação. Admiti finalmente. O pânico que senti. Como se aquele único momento pudesse definir tudo. Como se fosse o início do fim. Catastrofização. Ele comentou assentindo. É comum em pessoas com seu histórico. Um pequeno evento dispara uma cascata de medos. Se isso aconteceu, então aquilo vai acontecer, e depois aquilo outro, e tudo vai desmoronar. Exatamente. Concordei, surpreso com a precisão de sua descrição. Como se um prato quebrado hoje significasse violência amanhã, e abuso depois, e você se tornando seu pai. Ele completou suavemente. Assenti, incapaz de falar. Eduardo, ele continuou, inclinando-se ligeiramente para frente. O que você e Mariana estão construindo é algo novo. Não é o casamento de seus pais. Não é nem mesmo o casamento que vocês tinham antes. É algo que vocês estão criando juntos, dia após dia, escolha após escolha. Mas e se eu falhar? E se não conseguir manter isso? E se voltar a ser aquele homem frio, distante? Então você reconhece, pede desculpas e tenta de novo. Ele respondeu simplesmente. É isso que relacionamentos saudáveis fazem. Não são perfeitos, são resilientes. Capazes de se recuperar de erros, de aprender, de crescer. Suas palavras ficaram comigo nos dias que se seguiram. Resiliência, não perfeição. A ideia era libertadora. Não precisávamos ser o casal perfeito. Não precisávamos nunca mais brigar, nunca mais errar. Precisávamos apenas ser honestos, presentes, dispostos a tentar novamente quando falhássemos. 6 meses após Balneário Camboriú, Mariana e eu decidimos fazer uma mudança mais significativa. Colocamos nosso apartamento à venda e começamos a procurar uma casa. Algo com jardim, com espaço, com possibilidade de crescimento. Estamos prontos para isso? Perguntei enquanto visitávamos uma propriedade no bairro Santa Felicidade. Era uma casa antiga, com personalidade, precisando de reformas, mas com um quintal amplo e árvores frutíferas. Não sei, Mariana respondeu. Honestamente, olhando ao redor. Mas quero descobrir com você. A casa precisava de trabalho, muito trabalho. Pintura, encanamento, elétrica. O antigo Eduardo teria fugido desse tipo de incerteza, desse projeto sem cronograma definido, sem garantias. O novo Eduardo, ou talvez apenas o Eduardo real que sempre esteve lá, escondido, estava assustado, mas também excitado. Compramos a casa. Nosso apartamento vendeu rapidamente. O mercado imobiliário em Curitiba estava aquecido. Mudamo-nos ainda durante a reforma, vivendo entre latas de tinta, ferramentas e poeira. Foi caótico. Foi estressante. Foi maravilhoso. Cada decisão. Que cor pintar a sala? Que tipo de piso colocar na cozinha? Onde plantar as roseiras que Mariana tanto queria? Era uma oportunidade de praticar nossa nova forma de estar juntos. De ouvir um ao outro, de ceder quando necessário, de defender o que realmente importava. Uma noite, sentados no chão da sala recém-pintada, um tom de verde que eu teria odiado antes, mas que agora achava acolhedor, cercados por caixas ainda, não desembaladas, Mariana apoiou a cabeça no meu ombro. Feliz? Perguntou simplesmente. Pensei por um momento. Estava cansado da reforma, preocupado com o orçamento que estourara, ansioso com o trabalho que se acumulava no escritório. Mas, sob tudo isso, havia algo novo. Uma sensação de paz, de propósito, de presença. Sim, respondi, surpreso com a verdade disso. Realmente feliz. Você? Muito. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos meus. Não porque tudo está perfeito, mas porque estamos realmente aqui. Juntos. Presentes. Naquela noite, deitados em nosso colchão no chão, a cama ainda não tinha sido montada. Olhando para o teto recém-pintado, pensei em como chegamos até ali.
na brincadeira cruel de Mariana que, paradoxalmente, salvou nosso casamento. Nas sessões de terapia que me ajudaram a entender meus medos, minhas defesas. Nas brigas, nas reconciliações, nas pequenas vitórias diárias contra meus velhos hábitos. Pensei em Dona Clélia, a senhora da rodoviária, e em seu marido que nunca se permitiu sentir plenamente. Em meu pai, cujos acessos de raiva moldaram minha infância e meu medo de emoções. Em Dr. Henrique, cuja orientação paciente me ajudou a navegar pelo terreno desconhecido dos meus próprios sentimentos. E pensei em Mariana, a mulher que me amou o suficiente para arriscar tudo, para me empurrar para fora da minha zona de conforto de uma forma que eu nunca teria escolhido, mas que, no final, me trouxe de volta à vida. Virei-me para olhá-la, dormindo pacificamente ao meu lado. Seu rosto relaxado no sono, os cabelos espalhados pelo travesseiro, exatamente como naquela manhã após meu retorno de Balneário Camboriú. Mas tudo estava diferente agora. Eu estava diferente. Nós estávamos diferentes. Obrigado, sussurrei, mesmo sabendo que ela não podia me ouvir, por não desistir de mim. E então, pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida adulta, adormeci sem medo do amanhã, sem necessidade de controle, apenas grato pelo presente, pelo agora, por estar finalmente vivo em minha própria vida. 1 ano se passou desde Balneário Camboriú. As estações mudaram. O calor sufocante do verão deu lugar ao outono ameno, depois ao inverno rigoroso de Curitiba, e finalmente a primavera que agora explodia em cores no jardim da nossa casa, em Santa Felicidade. A reforma estava quase concluída. A casa antiga havia se transformado em algo novo, não perfeito, não impecável, mas acolhedor, vivo, nosso. Como nosso casamento, pensei muitas vezes, reconstruído das fundações com cicatrizes visíveis aqui e ali, mas mais forte, mais autêntico. Naquela manhã de sábado, acordei antes de Mariana. Algo raro, já que ela sempre foi a madrugadora entre nós. Fiquei observando-a dormir por alguns minutos, um hábito que desenvolvi no último ano. Havia algo profundamente íntimo, quase sagrado, em ver seu rosto relaxado no sono, vulnerável, sem máscaras. Levantei-me silenciosamente e fui preparar café. Nossa cozinha nova, com armários azuis que eu teria achado extravagantes no passado, estava banhada pela luz dourada da manhã. Enquanto a água fervia, olhei pela janela para o jardim que começávamos a cultivar. Mariana tinha plantado rosas, hortênsias e uma pequena horta. Eu, surpreendentemente, tinha me interessado por árvores frutíferas, limões, laranjas, pitangas. Algo sobre o ciclo lento de crescimento, a paciência necessária, ressoava comigo. O café pronto. Voltei para o quarto com 2 xícaras. Mariana estava acordando, espreguiçando-se como um gato. Bom dia, murmurei, entregando-lhe uma xícara. Dormiu bem? Ela assentiu, aceitando o café com um sorriso sonolento. Sentei-me na beira da cama, observando-a tomar o primeiro gole. Tenho uma ideia para hoje, anunciei, sentindo uma mistura familiar de ansiedade e excitação. Mesmo depois de 1 ano de mudanças, propor algo espontâneo ainda me deixava nervoso. Estou ouvindo, ela respondeu, mais alerta agora. Quero fazer um piquenique, no Jardim Botânico. Ela ergueu as sobrancelhas surpresa. Não pelo piquenique, em si, tínhamos feito vários no último ano, mas pelo local. O Jardim Botânico de Curitiba era um dos lugares mais turísticos da cidade, sempre lotado nos fins de semana. O antigo Eduardo teria evitado a todo custo. Tem certeza? Perguntou, estudando meu rosto. Vai estar cheio de gente. Tenho certeza, confirmei, surpreendendo a nós 2. Quero estar lá, com você, no meio da multidão, do barulho, da vida. Seu sorriso se alargou, iluminando todo o rosto. Então vamos, disse simplesmente. Preparamos uma cesta com sanduíches, frutas, uma garrafa de vinho. Vestimos-nos casualmente. Eu, em jeans e camiseta, algo que raramente usava antes. Quando estávamos prontos para sair, Mariana parou na porta, olhando para mim com uma expressão curiosa. O que foi?
Perguntei, verificando se tinha esquecido algo. Nada. Ela sorriu. Só. Você parece feliz. Leve. Estou, respondi, percebendo. E na verdade disso. Realmente estou. O jardim botânico estava, como previsto, lotado. Famílias com crianças, casais de namorados, grupos de turistas tirando fotos da icônica estufa de vidro. Encontramos um espaço na grama, sob a sombra parcial de uma árvore, e estendemos nossa toalha. Em outro tempo, o barulho, a proximidade de estranhos, a imprevisibilidade do ambiente teriam me deixado tenso, irritado. Agora, observava tudo com uma curiosidade quase infantil. As crianças correndo, os cachorros passeando com seus donos, os fotógrafos amadores tentando capturar a beleza do lugar. No que está pensando? Mariana perguntou, oferecendo-me um morango. Em como tudo mudou, respondi, aceitando a fruta. Em como eu mudei. Ela sorriu, recostando-se nos cotovelos para olhar o céu entre as folhas da árvore. Sabe o que mais gosto? Em você agora? Perguntou sem olhar para mim. O quê? Como você nota as coisas. Realmente nota. As cores, os sons, as pessoas. Como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Suas palavras me tocaram profundamente, porque captavam exatamente como eu me sentia. Como se tivesse passado a maior parte da vida usando óculos, escuros, e alguém, ela, finalmente os tinha removido. É assim que me sinto, admiti, como se estivesse acordando de um longo sono. Ficamos em silêncio por um momento, apenas existindo juntos naquele espaço, naquele tempo. Um silêncio confortável, não aquele silêncio tenso de antes, carregado de palavras não ditas. Tenho algo para te contar. Ela disse finalmente, sentando-se e olhando diretamente para mim. Havia algo em sua voz, uma seriedade misturada com excitação, que me fez sentar também, dando-lhe toda a minha atenção. O que foi? Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Estou grávida. As palavras pairaram entre nós, enormes, transformadoras. Grávida. Um bebê. Uma vida que criamos juntos. Grávida. Repeti, a palavra estranha na minha boca. Você, tem certeza? Ela assentiu, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Fiz o teste ontem quando você estava no trabalho. E outro, hoje de manhã, para confirmar. Estou com 6 semanas, eu acho. 6 semanas, murmurei, fazendo as contas mentalmente. Foi quando pintamos o quarto de hóspedes. Ela completou rindo. E acabamos inaugurando o chão novo de um jeito inesperado. Lembrei-me daquela noite. A tinta nos cabelos, nas roupas, a risada descontrolada de Mariana quando percebemos que estávamos mais pintados que as paredes. Como uma coisa levou a outra, e acabamos fazendo amor ali mesmo, no chão recém-instalado, sem nos importar com a bagunça, com a impropriedade, com nada além do momento. Um bebê, repeti, a realidade começando a se assentar. Vamos ter um filho. Ela me observava atentamente, tentando ler minha reação. Como se sente sobre isso? Perguntou, a voz suave. Como me sentia? A pergunta era complexa. Assustado, certamente. Um filho mudaria tudo. Nossas rotinas, nossos planos, nossa liberdade recém-descoberta. Mas havia algo mais. Algo que crescia em meu peito como uma onda quente. Feliz? Respondi, surpreso com a certeza na minha voz. Assustado, mas feliz. Muito feliz. O rosto dela se iluminou, alívio e alegria misturados. Mesmo? Não é cedo demais? Com tudo o que passamos, com a casa ainda em reforma, peguei suas mãos entre as minhas, olhando-a nos olhos. É o momento perfeito, afirmei, e percebi que acreditava nisso. Não porque tudo está perfeito, nada nunca está, mas porque estamos prontos. Não para ter todas as respostas, mas para descobrir juntos. Lágrimas brilhavam em seus olhos agora. Quem é você e o que fez com meu marido? Brincou, a voz embargada. Ri, puxando-a para um abraço. Ele está aqui, respondi, segurando-a contra meu peito. Apenas mais completo, mais presente,
mais vivo. Ficamos assim por um longo momento, abraçados em meio à agitação do parque, duas pessoas prestes a se tornarem três. Quando nos separamos, vi que algumas pessoas nos observavam com sorrisos, talvez pensando que tinham testemunhado um pedido de casamento ou outra grande revelação romântica. De certa forma, tinham. Vamos ser pais, Mariana murmurou como se testasse as palavras. Vamos ser pais, repeti, sentindo o peso e a leveza dessa realidade. Naquela noite, deitados em nossa cama, não conseguíamos dormir. Conversamos por horas, sobre nomes, sobre como reorganizar a casa, sobre medos e esperanças. Mariana estava preocupada com como equilibraria a carreira e a maternidade. Eu, com que tipo de pai seria? Tenho medo de ser como meu pai, confessei na escuridão, dando voz ao meu maior temor. Ela se virou para mim, seu rosto apenas parcialmente visível na penumbra. Você não é seu pai, disse firmemente. Nunca foi. E agora, menos do que nunca. Como pode ter tanta certeza? Porque te conheço, respondeu simplesmente. O verdadeiro você, não a versão que você mostrava ao mundo. E sei que vai amar nosso filho com tudo o que tem, da forma mais autêntica possível. Suas palavras me acalmaram, não porque eliminaram meus medos, mas porque reconheceram sua validade e ainda assim ofereceram fé. Em mim, em nós, no futuro que estávamos construindo. Obrigado, murmurei, puxando-a para mais perto, por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava. Sempre, ela respondeu, a voz já sonolenta. É o que fazemos um pelo outro agora. Acreditamos, confiamos, escolhemos, todos os dias. Adormeci com essas palavras ecoando em minha mente. Escolhemos, todos os dias. Não apenas uma vez, não apenas nos grandes momentos, mas diariamente, nas pequenas decisões, nas interações cotidianas. Escolhemos o amor, a presença, a autenticidade. Escolhemos um ao outro e agora, nosso filho também. Os meses seguintes trouxeram mudanças, algumas esperadas, outras surpreendentes. O corpo de Mariana se transformava, abrigando nossa criança. Nossa casa finalmente ficou pronta, apenas a tempo de começarmos a preparar o quarto do bebê. Decidimos não saber o sexo. Uma decisão que o antigo Eduardo teria achado insuportável, mas que agora me parecia uma aventura emocionante. No trabalho, surpreendi a todos, inclusive a mim mesmo, pedindo uma redução de carga horária. Queria estar presente durante a gravidez, queria participar de cada consulta, cada momento. Meu chefe, após o choque inicial, concordou. 15 anos de dedicação e pontualidade me davam algum crédito, afinal. Dr. Henrique, meu terapeuta, sorriu. Quando contei sobre a gravidez, como está lidando com a incerteza? Perguntou, conhecendo bem meus desafios. Surpreendentemente bem, respondi, percebendo que era verdade. Claro, ainda tenho momentos de pânico, ainda acordo no meio da noite preocupado com 1000 coisas que podem dar errado. Mas não deixo esses medos me paralisarem mais. Isso é crescimento, ele observou. Não a ausência de medo, mas a capacidade de sentir medo e ainda assim seguir em frente. Assenti, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. O medo ainda estava lá. Talvez sempre estaria. Mas não era mais meu mestre, não ditava mais minhas escolhas. Quando Mariana completou 7 meses, decidimos fazer outra viagem a Balneário Camboriú. Não para exorcizar fantasmas desta vez. Já tínhamos feito isso, mas para celebrar. Para marcar o aniversário do evento que, apesar de sua crueldade inicial, tinha nos trazido até aqui. A cidade estava diferente nesta época do ano. Mais tranquila, menos turística. Ficamos no mesmo hotel da nossa segunda visita. Caminhamos pelas mesmas praias. Mas tudo parecia novo, porque nós éramos novos. Na nossa última noite lá, sentados na areia observando o pôr do sol, Mariana apoiou a cabeça no meu ombro. Você me perdoou realmente? Perguntou subitamente.
Pelo que fiz há 1 ano? A pergunta me pegou desprevenido. Não falávamos sobre isso há meses. Não por evitação, mas porque parecia pertencer a outra vida, outra versão de nós. Sim, respondi honestamente. Completamente. Como conseguiu? Ela insistiu, virando-se para me olhar. Foi tão cruel, tão manipulador. Às vezes ainda me odeio por isso. Pensei por um momento querendo dar uma resposta verdadeira, não apenas reconfortante. Porque entendi por quê, disse finalmente. Não justifico. Você mesma admitiu que foi errado. Mas entendo o desespero que te levou a isso. E por quê? No final, por mais doloroso que tenha sido, me trouxe de volta à vida. Ela assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Ainda assim, sinto que preciso dizer novamente. Sinto muito, Eduardo. Realmente sinto muito. Eu sei, respondi, segurando sua mão. E eu te perdoo, de novo e sempre. Ela sorriu então, um sorriso que iluminou seus olhos verdes. Acho que nosso filho está perdoando também, comentou, levando minha mão à sua barriga, onde o bebê se movimentava energicamente. Senti os chutes contra minha palma, fortes, vitais, cheios de promessa. Uma vida que não existiria se não tivéssemos passado por tudo o que passamos. Uma vida que era, de certa forma, o resultado de nossa jornada de destruição e reconstrução. Obrigado, sussurrei. Não para Mariana, mas para o pequeno ser dentro dela. Por existir, por nos escolher como pais, por ser a prova viva de que algo belo pode nascer mesmo das circunstâncias mais improváveis. Voltamos para Curitiba no dia seguinte, mais leves, mais conectados. As semanas finais da gravidez passaram, em um borrão de preparativos, ansiedade e excitação. Pintamos o quarto do bebê juntos, um amarelo suave, neutro, alegre. Montamos o berço, organizamos roupinhas minúsculas, discutimos nomes interminavelmente. E então, numa madrugada de terça-feira, 2 semanas antes da data prevista, Mariana me sacudiu gentilmente. Eduardo, sussurrou, a voz tensa. Acho que é hora. Acordei instantaneamente, o coração disparado. As contrações começaram? Ela assentiu, o rosto uma mistura de dor e excitação. Estão vindo a cada 20 minutos mais ou menos. Não é urgente ainda, mas acho que deveríamos ir para o hospital. Em outro tempo, teria entrado em pânico, teria exigido um plano detalhado, teria me desesperado com a antecipação, com a mudança de expectativas. Agora, senti apenas uma calma determinação. Vamos, disse, levantando-me e ajudando-a a fazer o mesmo. Estou com você. O caminho para o hospital, a admissão, as horas de trabalho de parto, tudo passou como um sonho vívido. Mariana foi incrível. Forte, focada, ocasionalmente xingando quando a dor se tornava insuportável. Fiquei ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, respirando com ela através das contrações. E então, após 14 horas, nosso filho nasceu. Um menino, pequeno, vermelho, furioso com o mundo que o recebia com luzes, brilhantes e mãos estranhas. Seu choro encheu a sala e algo dentro de mim se quebrou e se recompôs no mesmo instante. Quando a enfermeira o colocou em meus braços, enrolado em um cobertor azul, olhei para seu rosto minúsculo. Os olhos inchados, o nariz achatado, a boca que parecia uma pequena cereja, e soube, com uma certeza que nunca tinha sentido antes, que faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Olá, Mateus, sussurrei, usando o nome que tínhamos escolhido se fosse menino. Bem-vindo ao mundo. Levei-o até Mariana, que estava exausta, mas radiante. Seus olhos se encheram de lágrimas quando segurou nosso filho pela primeira vez. Ele é perfeito, murmurou, tocando sua bochecha com um dedo trêmulo. Como a mãe dele, respondi, sentando-me na beira da cama, abraçando minha família. Minha família, pela primeira vez. Os dias que se seguiram foram um turbilhão, de novas experiências, desafios, momentos de puro terror e alegria absoluta. Noites sem dormir, fraldas intermináveis, a curva de aprendizado íngreme da paternidade. Mas, em meio ao caos,
Havia uma paz que nunca tinha conhecido antes. Uma sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Uma noite, cerca de 2 semanas após o nascimento de Mateus, estava sentado na poltrona do quarto dele, ninando-o depois de uma mamada. Mariana dormia profundamente no quarto ao lado. Tinha insistido que ela descansasse enquanto eu cuidava do turno da madrugada. Mateus estava acordado, seus olhos, agora claramente verdes como os da mãe, fixos em meu rosto com aquela intensidade peculiar dos recém-nascidos. Como se estivesse memorizando cada detalhe, cada expressão. "Sabe de uma coisa, filho?" sussurrei, balançando-o suavemente. "Sua mãe me deixou numa cidade longe da minha como uma brincadeira, uma vez. Disse, vamos ver quanto tempo leva para voltar." Ele piscou como se estivesse interessado na história. "Foi a coisa mais difícil que já passei." Continuei, sorrindo com a memória que agora parecia pertencer a outra vida. "E a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, porque me trouxe de volta à vida. Me trouxe de volta para sua mãe. De verdade desta vez. E, eventualmente, me trouxe você." Mateus bocejou, seus olhinhos começando a se fechar. "Então, se um dia você se sentir perdido, filho, lembre-se, às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. E às vezes, o caminho de volta para casa é o que nos ensina quem realmente somos." Ele adormeceu em meus braços, sua respiração suave contra meu peito. Fiquei ali, observando-o dormir, sentindo uma gratidão tão profunda que quase doía. Por este pequeno ser que confiava em mim completamente. Por Mariana, que nunca desistiu de nós, mesmo quando teria sido mais fácil. Pela jornada que nos trouxe até aqui, com todas as suas dores, suas alegrias, suas lições. Quando o sol começou a nascer, pintando o quarto com uma luz dourada, levantei-me cuidadosamente e coloquei Mateus no berço. Fui até a janela e abri as cortinas, observando o novo dia começar. O jardim que tínhamos plantado estava florescendo, cheio de cores e vida. A casa que tínhamos reformado estava se tornando um lar, com cada marca na parede, cada canto personalizado contando nossa história. Mariana apareceu na porta, os cabelos despenteados, os olhos ainda pesados de sono. "Ele dormiu?" perguntou, vindo até mim. "Como um anjo", respondi, abraçando-a pela cintura. "Você deveria estar descansando." Acordei e senti sua falta. Ela explicou simplesmente, apoiando a cabeça no meu peito. "O que está olhando?" "O nascer do sol", respondi. "O jardim. Nossa vida." Ela sorriu, seguindo meu olhar para o mundo lá fora. "É bonito, não é? Tudo isso que construímos juntos." "Muito", concordei, beijando o topo de sua cabeça. "E é apenas o começo." Ficamos assim por um momento, abraçados na luz da manhã, nosso filho dormindo pacificamente a poucos passos. Não era uma vida perfeita. Ainda tínhamos desafios, ainda brigávamos ocasionalmente, ainda estávamos aprendendo a equilibrar trabalho, parentalidade, relacionamento. Mas era uma vida real, autêntica, vivida plenamente. E enquanto observava o sol subir no horizonte, iluminando nosso pequeno pedaço do mundo, soube com absoluta certeza que tinha encontrado o meu caminho de volta. Não apenas para casa, não apenas para Mariana, mas para mim mesmo. Para o homem que sempre fui destinado a ser. Imperfeito, às vezes assustado, mas presente. Completamente, verdadeiramente presente. "Te amo", sussurrei para Mariana. As palavras simples carregando o peso de tudo o que tínhamos vivido, tudo o que ainda viveríamos juntos. "Te amo também", ela respondeu apertando minha mão. Sempre. E era verdade. Através das quedas e reconstruções, através dos erros e perdões, através do caos e da calma, nos amávamos. Não com aquele amor idealizado dos contos de fadas, mas com algo mais profundo, mais resistente. Um amor que tinha sido testado, quebrado e reconstruído. Um amor que conhecia o pior um do outro e escolhia ficar mesmo assim. Um amor real, imperfeito, vivo,
como nós.